Simão, um homem alto e de ombros largos, vestido com um fato de negócios, estava de bom humor enquanto se dirigia para uma reunião, colocando pastas de documentos numa pasta de couro. Sentia-se feliz como uma criança, porque o destino o presenteara com Paulo. Todos sonhavam em ter um sócio como ele, tão hábil nos negócios, o que fez com que a renda da dupla aumentasse significativamente no primeiro ano de parceria. Aos 30 anos, Simão pensava seriamente em constituir família. Ele não concordava com a tendência moderna de ter filhos em idade avançada, mas achava difícil encontrar uma candidata adequada para a esposa. As mulheres com quem ele namorou sempre demonstraram interesse apenas em seu dinheiro e status, falhando miseravelmente em seus testes de caráter. Simão precisava de uma mulher modesta e decente, que valorizasse o lar e o amasse por quem ele era, e não pelo seu dinheiro. Pensando na rotina dela, Simão finalmente saiu do apartamento, verificando mais uma vez se tinha todos os documentos. Na rua, ele olhou satisfeito para as janelas de sua cobertura antes de caminhar até seu carro de luxo estacionado. De repente, ele sentiu um leve toque em sua mão. Ao olhar em volta, viu uma menina mal vestida, de cerca de 8 anos. Ele imediatamente percebeu que ela era uma mendiga. Ele se preparou para ouvir a garota pedir dinheiro, mas em vez disso, ela disse algo que o deixou atordoado, fazendo-o sentar no banco e pensar profundamente. E ir ao encontro com Paulo não era mais uma opção. Muitos anos antes, a vida de Simão era muito diferente. Ele não era rico, morava com a mãe em um apartamento pequeno e apertado e trabalhava como programador em uma pequena empresa de informática. Porém, isso não o incomodava, pois ele tinha algo muito mais precioso: sua querida namorada Elizabeth, a quem havia proposto o casamento. Elizabeth morava em uma cidade próxima, cercada por belas montanhas. A cidade era turística e simples, e Elizabeth, professora do ensino fundamental, não conseguia encontrar trabalho lá. Ela morava com a avó e planejava se mudar para a capital paulista após o casamento com Simão, para começar uma nova vida. Porém, a jovem não sabia qual o papel que sua avó desempenharia nos acontecimentos seguintes. Dona Torres, hoje com 70 anos, amava a neta e queria o melhor para ela. Porém, Simão não inspirou confiança na velha. Ela não o via como um apoio confiável para a neta, pois na juventude ele teve problemas com a polícia. Embora Simão tivesse mudado e agora tivesse uma boa profissão, Dona Torres acreditava que quem infringia a lei uma vez poderia fazê-lo novamente. Então ela disse repetidamente à neta: "Querida, você sofrerá com esse encrenqueiro. Deixe-o enquanto ainda há tempo. Veja quantos homens bons e trabalhadores estão por perto. Eles carregariam você nos braços, mas você está agarrada a você. Este Simão, como se estivesse untado com mel." "Ah, vovó, por que você diz isso? Simon me ama muito e eu o amo. O que aconteceu na vida dele já passou há muito tempo e agora ele está completamente diferente", respondeu Elizabeth. Em geral, a avó e a neta não conseguiram chegar a um acordo, mas felizmente isso não se tornou um grande problema. Cada um manteve sua própria opinião. Elizabeth provavelmente teria seguido seu amante, mas um dia, enquanto caminhava, aconteceu um desastre. Naquela maravilhosa noite de verão, nada previa o desastre. Simão e Elizabeth estavam caminhando ao longo de um rio montanhoso. Quando chegaram ao início da trilha, o tempo mudou ligeiramente e o sol desapareceu atrás das nuvens. Mas os dois amantes estavam tão ocupados um com o outro que não notaram. O ar estava cheio do aroma da vegetação, e Simão e Elizabeth, de mãos dadas, discutiam seus planos para a mudança. Simão sugeriu: "Vamos alugar um apartamento primeiro. Minhas economias serão suficientes no início, e depois encontraremos um lugar para morar. Eu começarei a procurar um emprego. Tenho uma renda com trabalho remoto, então não acho que haverá problemas financeiros. Espero que você não precise trabalhar. Afinal, é dever do homem sustentar a família." "Simão, eu acredito que tudo ficará bem,
mas estou preocupada com a vovó. Como ela ficará sozinha aqui? Respondeu Elizabeth, apertando a mão de seu amado. Bem, qual é o problema? Vamos nos estabelecer e depois trazê-la para cá. Eu gosto dela. Vejo que é uma pessoa muito inteligente e tem um bom senso de humor. Para não chateá-lo, Elizabeth não contou ao noivo o que sua avó realmente pensava dele. Enquanto conversavam, os jovens finalmente notaram a chuva que começava a cair e voltaram, mas o tempo estava se deteriorando rapidamente. Em poucos minutos, a tempestade parecia uma parede ao redor deles. O casal estava a meio caminho de volta ao carro quando houve um estrondo terrível nas montanhas acima e o chão tremeu. A natureza parecia reunir toda a sua força e um poderoso deslizamento de terra se aproximava com velocidade incrível. Infelizmente, já era tarde demais para Elizabeth e Simão escaparem. Em questão de segundos, o par foi arrastado para o rio pela correnteza. A corrente turbulenta os separou e só tiveram tempo de gritar palavras de amor. Dias se passaram e Simão, apoiado em um bastão, foi rapidamente para a casa de sua amada. Ele machucou a perna na enchente, atingindo o fundo pedregoso do rio, mas conseguiu sair para a margem, onde a equipe de resgate o encontrou e o levou para o hospital. Simão estava desesperado por Elizabeth. Então, quando foi liberado, foi direto para a casa dela. A porta foi aberta pela CRA. Torres vestida de preto. Simão ficou pálido de horror, sem saber que a velha senhora havia trocado de roupa rapidamente ao vê-lo se aproximar. O que aconteceu com Elizabeth? Onde ela está? Sussurrou ele. Eu avisei Elizabeth tantas vezes para não ir com você e agora ela se foi, gritou a velha com ódio. Ao ouvir isso, tudo girou para Simão, que se sentia culpado pela morte de sua amada. Ele sugeriu ir para as montanhas. Simão caiu no chão, chocado e desolado, soluçando. A velha, implacável, lançou maldições e bateu a porta, dizendo que ele nem merecia ver o túmulo de Elizabeth. Incapaz de suportar a dor, Simão partiu para a capital do estado no mesmo dia, mergulhando em si mesmo por um longo tempo. Ele não sabia que tudo o que a avó de Elizabeth lhe dissera era mentira. Elizabeth, ferida, estava no hospital perto de Simão e não sabia de nada até que a SRA. Torres lhe contou a mesma história, dizendo que ele havia sido levado pela enchente. A senhora idosa achou necessário mentir para o bem da neta. Quando saiu do hospital, Elizabeth estava de luto, mas se recompôs, pois agora tinha alguém por quem viver, o filho de Simão que carregava no ventre. Ela decidiu não contar à avó por causa de seu coração fraco. Infelizmente, Elizabeth não teve chance de contar. A pensionista foi punida por sua ação maldosa e morreu de ataque cardíaco em menos de um mês. Elizabeth não podia viver em uma cidade onde perdera 2 pessoas tão próximas em pouco tempo. Então, vendeu a casa e foi buscar a felicidade em uma cidade distante. 3 anos depois, Elizabeth deu à luz sua filha Chloe. Durante esse tempo, viveu no dormitório da fábrica de conservas onde trabalhava como operária. O diretor foi gentil e lhe deu um quarto. Elizabeth vivia com sua mesada, economias e bicos, mas depois entrou em uma maré de azar. Tudo começou quando fez amizade com uma mulher gentil e compassiva que ganhou sua confiança. A mulher descobriu que Elizabeth estava sozinha e sonhava em ter uma casa própria, oferecendo ajuda para comprar uma. Infelizmente, a mulher era uma vigarista que registrou a casa em seu nome. O apelo às autoridades policiais não teve resultado, pois a vigarista pensou em tudo. Assim, da noite para o dia, mãe e filha ficaram sem economias e sem lugar para morar, pois a fábrica de conservas faliu e o dormitório foi fechado. Elizabeth não tinha outro lugar para ir, exceto a igreja, onde rezava pelo repouso das almas de seu amado e da avó. Apesar de tudo, ela não perdeu a fé e suas orações foram ouvidas. Um bondoso senhor idoso a ajudou. Ele vivia na cidade, mas tinha uma casa de verão na vila, a 1 hora de distância, que ofereceu a mãe e filha. Elizabeth e Chloe começaram a viver na vila. Os anos passaram
Elizabeth trabalhou como professora de jardim de infância na cidade. O salário era baixo e elas viviam modestamente. Querendo proporcionar uma boa educação para sua filha, Elizabeth fez o possível, pegando bicos para economizar. Chloe era uma criança preciosa, morena e de aparência cigana. Vendo o quanto sua mãe trabalhava, Chloe decidiu ajudar. Ela frequentava a escola de música e, em vez de esperar sua mãe depois da escola, levava sua flauta e tocava na faixa de pedestres para ganhar alguns trocados. Aos poucos, a música de Chloe começou a chamar a atenção dos moradores e dos transeuntes da cidade. Sua habilidade com a flauta, apesar da pouca idade, encantava a todos. Algumas pessoas paravam para ouvir e deixavam moedas e notas em sua pequena caixa de madeira. Com o passar do tempo, a popularidade de Chloe aumentou e logo sua história chegou aos ouvidos de um produtor musical local, que estava sempre em busca de novos talentos. Um dia, enquanto Chloe tocava na rua, ele se aproximou e ouviu atentamente. Ao final de sua apresentação, o produtor a abordou e perguntou se ela gostaria de fazer uma audição para um projeto especial que ele estava desenvolvendo. Chloe, empolgada, contou tudo à sua mãe. Elizabeth, embora um pouco cética, decidiu apoiar a filha. Elas foram à audição e Chloe impressionou a todos com sua performance. O produtor ofereceu a ela uma oportunidade de gravar algumas músicas em um estúdio profissional e participar de apresentações locais. Com o tempo, Chloe se tornou uma pequena celebridade na cidade e suas apresentações começaram a render um bom dinheiro. Isso ajudou Elizabeth a melhorar as condições de vida da família e a proporcionar uma educação ainda melhor para Chloe. Apesar do sucesso, Chloe nunca deixou de valorizar suas raízes e o esforço de sua mãe. Ela continuou a estudar música com dedicação e a apoiar Elizabeth sempre que podia. Juntas, mãe e filha mostraram que, com amor e determinação, é possível superar qualquer obstáculo.